Está em discussão um projeto de lei do governo do Rio que prevê a reserva de 50% das vagas das universidades estaduais para estudantes de escolas públicas. Eu acho muito importante porque hoje em dia a maioria dos alunos de universidade são de classe média, né, que estudaram em colégio particular e preferem, porque realmente acho que elas são as melhores universidades, né, do país. Muitas pessoas acham que essa lei vai diminuir as desigualdades sociais. Na verdade, não vai, porque os alunos, mesmo entrando, eles não vão ter capacidade, não vão ter base para concluir, não vão conseguir empregos melhores e assim não vão conseguir ascender socialmente. E ainda vai tirar a vaga de muita gente que poderia terminar e ter um futuro promissor. Foi um sonho que eu realizei, que eu tinha um desejo enorme de passar por uma faculdade pública e eu também ser a primeira pessoa da minha família a passar numa faculdade pública. Foi uma mudança muito grande, assim. Claro que eu tinha milhares de sonhos, acreditava como mais jovem, normal, que eu ia conquistar tudo e que eu ia conseguir, sim, entrar na universidade pública de qualquer forma. Mas, assim, ter ingressado, ter realizado isso, primeiro de tudo, acho que é uma questão de afirmação e de autoestima, que muitas vezes a gente tem essa dificuldade, às vezes dependendo da sua origem, da sua condição, você acha que determinadas coisas não são para você ou que você não conseguiria. As políticas de ação afirmativa é uma das maneiras de inclusão dessa população em um lugar específico da sociedade, que é um lugar não só de reprodução da sociedade, mas de mobilidade social, ou seja, de reprodução de status ou de ganhar status. Na Faculdade de Direito da UERJ, que a gente sabe a pontuação, o nível de preparação dos alunos, eu não sabia se eu ia levar 1 ou 2 anos para ingressar. E eu não sei em que condições também isso ia ser feito, porque se eu não conseguisse nenhum pré-vestibular gratuito, por exemplo, que não tinham tantos em 2003, né? Eu não sei como faria, eu teria que trabalhar para pagar. O meu ensino médio ele foi tão pobre assim nesse quesito que eu nem sabia como que faria para entrar numa faculdade. Não sabia que tinha que fazer uma prova, não sabia quais provas que tinham que ser feitas, nem sabia da existência das cotas. Então eu me inteirei desse assunto a partir do 2º ano de tentativa da vaga de medicina. Tive um desempenho abaixo do que eu esperava no vestibular e principalmente na faculdade, que me acarretou de ter que refazer novas matérias. Essa transformação foi de mão dupla. Como eles transformaram a universidade? Primeiro, eles encheram a universidade de um colorido que a universidade não tinha, especialmente em alguns cursos. Colorido que eu digo é de pele mesmo. A outra coisa é a convivência de pessoas das classes populares com alunos mais abastados. Então você passa a ter outros referenciais. Você passa a enxergar algumas necessidades que você, por ter uma condição econômica, especialmente em alguns cursos da UERJ, isso é muito presente, é fato, você não enxerga o que o outro, qual é a necessidade do outro, qual é o empenho, o desafio que o outro está fazendo para estar no mesmo curso que você. Em relação à oposição às cotas, eu acho que é um exemplo típico na qual você tem um processo em que um grupo se compõe e começa a militar contra as cotas. E nossos estudos mostram que, em grande medida, esse grupo foi aglutinado pela Rede Globo, pelo Jornal Globo, ou seja, se deu em torno do Jornal Globo. O Jornal Globo meio que patrocinou essas pessoas e eles perderam a batalha. Essa é uma batalha que tem realmente uma guerra, na verdade, que tem derrotas fragorosas. A primeira, a decisão do Supremo Tribunal Federal em 2012, declarando a ação do Partido Democratas contra as cotas, né, apoiado pelo Globo, inclusive. E no mesmo ano, o governo federal aprovando finalmente, depois de quase 10 anos de existência de políticas de cotas, uma lei federal para regular uma política de cotas raciais e sociais em todo o sistema federal. Que isso realmente foi um processo de derrota dos opositores. O perfil de aluno, até para medicina, está diferente. Embora a bolsa seja só de R$450, elas precisam desses R$450, porque faz um impacto na sua renda mensal. A lembrança que eu tenho assim, na universidade até foi muito mais tranquila do que a gente esperava, porque realmente o debate foi muito polêmico e eu tinha medo assim, de ter sofrer algum tipo de preconceito por professor ou na hora
ou no convívio mesmo diário, porque a turma era muito eclética. A UERJ é pioneira no sistema de cotas. Ele só precisa ter mais fiscalização, porque pessoas brancas que nunca se identificaram negras, que não sentiram preconceito, que não sentiram racismo, pessoas ricas até, elas estão entrando por cotas. Fraude, ela não acontece só no sistema de cotas, não é verdade? Então, ela é uma atitude deplorável, ela é uma atitude lastimável, e a UERJ, todas as vezes que há denúncia, apura rigorosamente e, se for confirmado que o aluno realmente fraudou, ele é desligado da universidade. Mas a autodeclaração para nós ainda é um ponto de honra. O candidato, ele se autodeclara. Além disso, ele passa pela questão do corte financeiro. Então não é só uma questão da autodeclaração no caso de negros e pardos, né? Temos outros mecanismos. Geralmente as pessoas que dizem que há falhas citam exemplos anedóticos, tipo os gêmeos de Brasília, que um entrou como negro, o outro não entrou como negro. Mas você precisa de fato de um estudo para saber de que natureza são essas falhas, eu acho. Pelo contrário, é um tipo de política pública que está funcionando e me parece que está funcionando bem. A questão não é se há ou não há fraude, a questão é avaliar qual é a porcentagem real de beneficiários que faz isso de maneira fraudulenta. E eu não estou convencido de maneira nenhuma que a fraude é sistemática nas cotas, nem que isso é muito importante. Eu acho que a cota teve esse trabalho fundamental, não só comigo, como várias outras pessoas que estudaram comigo. Eu entrei para medicina porque eu quero ajudar as pessoas, eu quero salvar vidas. No que tange à evasão, o resultado dos cotistas é um pouco melhor do que aqueles que são não cotistas, ou seja, eles evadem menos. É claro que não é desejável que a gente tenha uma sociedade inteira dividida por cotas, mas é importante conceber esse tipo de política de inclusão tendo em vista quais são os resultados que elas produzem, porque a gente só pode, na verdade, desenhar ela de uma maneira mais detalhada, fazer com que ela funcione, se você está o tempo todo avaliando os resultados. Tem sido um sonho fazer, principalmente na UERJ, engenharia, um dos cursos muito exigentes e tops que as pessoas procuram. Muito importante, relevante para a gente ver isso, para a gente dar acesso a esses outros cursos, né? Tem mais negros, mais pessoas de origem de escola pública, também nesses outros espaços. Se você dá acesso às classes populares, você não só muda a condição de vida material, quanto você muda a condição de participação daqueles segmentos na sociedade. Eles passam a ser mais reivindicatórios do que já eram, eles passam a saber qual é o lugar real que eles ocupam e qual é o valor desse lugar social, de onde eles estão e de onde eles falam, para o restante da sociedade. E eles têm uma coisa que eu acho fundamental, que é trazer outros membros de suas famílias para a mesma condição que eles tiveram, dando um exemplo muito positivo, que é o exemplo do investimento na educação e o valor que é estudar.